Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso de astronomia. Na aula de hoje, falaremos sobre a formação do Sistema Solar. O Sistema Solar, a gente conhece ele bonitinho, com o Sol no centro, todos os planetas orbitando ao redor dele. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre imaginamos essa configuração para o nosso sistema? A teoria mais aceita para a formação do nosso Sistema Solar é a teoria da nebulosa. Uma nebulosa nada mais é do que uma nuvem de poeira e gás. Mas, para essa nuvem vir a se transformar em um sistema planetário inteiro, há necessidade de uma condição. Essa condição é que essa nuvem de poeira e gás tenha a massa gigantesca. E essa massa é conhecida como massa de Jeans, ou também chamada de instabilidade de Jeans. O que acontece? Toda essa massa de poeira e gás rotaciona. No início ela rotacionava lentamente, porém, conforme ela foi se atraindo pelas interações gravitacionais entre os próprios materiais da massa de poeira e gás, ela foi se colapsando. E conforme ela se colapsava, ela diminuía o seu raio. Com o raio diminuindo, há o aumento de velocidade da rotação da nuvem de poeira e gás. Para compensar o fato de diminuir o raio, tem esse aumento de velocidade. Isso é conhecido como conservação do momento angular. Se vocês observarem a patinadora, quando ela inicia o giro, sua perna está esticada, ou seja, o seu raio está maior. Ela gira com uma certa velocidade. Quando ela diminui o seu raio, ou seja, ela recolhe a perna, ela começa a girar com maior velocidade. Isso se deve ao fato de que a diminuição do raio aumenta o giro para conservar o momento angular. Conforme a nuvem girava, parte da matéria tentava escapar por uma força conhecida como força centrífuga. A força centrífuga ela é sentida pelo corpo que está dentro. A força centrípeta é quando o observador está olhando de fora, percebe a força centrípeta. Toda a massa no centro se colapsava devido à interação gravitacional e começou a aquecer. Quando ela começou a aquecer, formou-se uma protoestrela. Essa protoestrela começou a ocorrer a fusão de hidrogênio, transformando em hélio e liberando energia. Essa liberação de energia é conhecida como fusão nuclear e essa estrela, essa protoestrela, se transformou no Sol como conhecemos ele hoje. Nas extremidades, formou-se os protoplanetas, que começaram a orbitar em torno dessa estrela devido às interações gravitacionais. Porém, antigamente nem se pensava que havia se formado o Sistema Solar dessa maneira. Por quê? Observávamos todos os astros girando em torno da Terra, como se a Terra fosse um corpo estático no centro do Sistema Solar. E era isso que se pensava, que a Terra estava parada no centro, as estrelas e os demais planetas, assim juntamente com o Sol, giravam em torno da Terra. Essa primeira proposta foi descrita por Aristóteles e ficou conhecido como geocentrismo, ou seja, a Terra no centro e os astros girando ao redor dela. Mas algumas coisas não eram explicadas. A trajetória dos planetas com a Terra parada no centro eram difíceis de se explicar.
Então, Ptolomeu propôs que haviam epiciclos, ou seja, órbitas em que os planetas giravam ao mesmo tempo que giravam em torno da Terra. Então eles giravam em torno de um centro invisível e ao mesmo tempo giravam em torno da Terra. Esses epiciclos acabaram explicando o fato da trajetória dos planetas serem irregulares e o sistema geocêntrico perdurou por muito tempo. Porém, Copérnico propôs uma nova teoria, a teoria de que a Terra não está mais no centro e o Sol passa a ser o centro e a Terra apenas mais um dos planetas girando em torno do Sol. Porém, mesmo ele propondo essa teoria, ele não acreditava que ela era verdadeira. Ele mesmo acreditava que a teoria dele não era concreta. Somente Kepler, que acreditou realmente que a Terra não era o centro, e sim o Sol, e propôs a teoria do heliocentrismo. Com as observações de Galileu, que observou astros que não giravam em torno da Terra, ele pôde realmente perceber que a Terra não era o centro, e sim o Sol. Então, o sistema solar, como é conhecido hoje, todo plano e com o Sol no centro, é devido às interações que a gente viu no começo da aula da formação dele e conhecemos ele com o Sol no centro, explicado pelo Kepler, e esse é o nosso heliocentrismo. Muito obrigado e até a próxima aula.